Boa tarde, estamos aqui na Federação do Comércio do Estado da Bahia, nesse prédio icônico que é a Casa do Comércio e no Teatro Sesc Casa do Comércio. Pois é, neste lugar maravilhoso está acontecendo o Fórum Comércio 2023, com grande conteúdo e tema chamado Inovar para Transformar. Isso tudo, minha gente, com a participação de muitos palestrantes que vão gerar para vocês muito conteúdo. Então, fique com a gente, eu sou Azevedo Filho, começa agora o nosso Band Empresarial. Como é gratificante ver daqui esse teatro lotado. E o melhor, para prestigiar um evento voltado aos empreendedores que desejam se capacitar, se desenvolver e inovar. Como diz o mote do nosso Fórum do Comércio 2023, inovar para transformar. É uma grande satisfação recebê-los aqui no Teatro Casa do Comércio. Faço também uma saudação a todos os nossos colaboradores, em especial ao superintendente da FEComércio, Nelson Daia Filho, aos diretores regionais do Senac e Sesc, Marina Almeida e Marconi Souza, que trabalharam incansavelmente para estarmos aqui hoje. Sem vocês, colaboradores, nada disso seria possível. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. E aqui no nosso Band Empresarial, diretamente do Fórum do Comércio 2023, esse evento fantástico, com um tema maravilhoso, inovar para transformar. E tendo a oportunidade do grande anfitrião deste evento, nosso querido presidente do FEComércio, Kelso Fernandes. Presidente, parabéns em primeiro ponto. Segundo, uma ideia fantástica e eu acho que uma idealização sua desde o início do seu mandato, não? Boa tarde, Azevedo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente é um sonho que nós estamos concretizando hoje. Quando assumimos, prometemos que iríamos mudar a face da FEComércio, mudar a fisionomia do que o empresário vê a FEComércio e realmente esse é mais um marco, né? Estamos aqui com um evento maravilhoso, gestado por uma equipe competente, né? Bastante atrativo para o empresário, com a oportunidade de ele se capacitar, ter conhecimento das novas tecnologias. São 2 dias de um evento realmente pensado em prol do empresário baiano. O Fórum do Comércio é, acima de tudo, um sonho desta minha administração, que começou há pouco mais de um ano. Sonho que só foi possível ser concretizado graças à parceria com o SEBRAE e o apoio de entidades como a nossa confederação, entre outras instituições dos setores público e privado que abraçaram o nosso projeto. Neste mês de agosto, a FEComércio completou 76 anos. Nossa federação, que tem como sede este emblemático prédio para a cidade, a Casa do Comércio, é a legítima representante dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, os maiores geradores de emprego da Bahia e do Brasil. Possuímos 35 sindicatos filiados, distribuídos entre capital e interior. Agradeço aos meus presidentes por estarem aqui, em sua maioria, prestigiando a abertura do nosso fórum e trazendo com eles caravanas dos seus municípios. Nós temos por missão representar, desenvolver esses sindicatos e as empresas do comércio baiano. Assim, queremos estar cada vez mais próximos dos nossos representados, oferecendo oportunidades de capacitação, como é o caso deste evento. Soluções diversas para as empresas e, o mais importante, cumprindo nosso papel de salvaguardar os interesses dos empreendedores perante o poder público, lutando diuturnamente por um ambiente de negócios mais favorável para aqueles que se arriscam na difícil jornada de empreender neste país. E eu percebi, está aqui na presença grandes autoridades, o prefeito Bruno Reis, o vice-governador Geraldo Júnior, entre tantas outras autoridades, e queria também já mandar um abraço para o querido Jorge Cury também, presidente do SEBRAE,
e eu vi todos muito engajados em criar incentivos para que o comércio possa ser mais pujante, inclusive se falando muito também daquela área do Centro Antigo. Como é que o senhor está vendo essa ótica? E aqui para nós, né? Está acontecendo essa motivação, esses incentivos mesmo por parte do poder público? É muito gratificante para a gente ver que o nosso trabalho vem frutificando. Não é à toa que a gente consegue trazer para um evento dessa natureza o vice-governador do estado, com os compromissos que ele tem, o nosso prefeito, que também tem uma agenda bastante puxada, o presidente da CNC, que está aqui já há alguns dias com a gente, nos prestigiando. Então, isso é fruto do trabalho. Eu vejo com muita importância e com muita atenção dos poderes públicos, as nossas reivindicações estão indo realmente ao encontro deles e eles estão sendo sensíveis para que comecem a pensar melhor como facilitar, como dar melhores condições para que o empreendedor do comércio de bens, serviços e turismo possa desenvolver com bastante, como é que eu diria para você, com bastante eficiência o seu trabalho, né? E em última instância também poder crescer, gerar renda, gerar emprego, fazer a economia da Bahia girar, que é isso que nós queremos. Hoje aqui é um dia muito interessante, saudar a mídia televisiva, a radiodifusão, saudar os blogs, a figura de dois grandes amigos, o diretor-presidente da TV Band Norte e Nordeste, meu amigo Augusto, e seu diretor comercial Edmilson, a Associação Comercial, queridíssimo Paulo Cavalcante. Falava ele no seu discurso de posse da necessidade, professora e mestre Janete, de ações transversais de governo, políticas transversais de governo. Mas quem aqui me antecedeu falou da necessidade importante, fundamental, da participação da sociedade civil, da participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Falei no último evento. Foi muito bom coordenar, Vitor, as ações do Carnaval no Estado, as ações dos festejos juninos. Mas foi muito importante também descobrir que a movimentação do comércio, quem faz o comércio e quem gira a economia, às vezes, presidente, meu tio Carlos Andrade, às vezes essas pessoas são tidas e ditas como estão na invisibilidade, que são os trabalhadores e trabalhadoras, catadores e catadoras, que movimentam também o comércio porque compram e vendem. Band Empresarial de volta aqui no Fórum do Comércio, que tenho o prazer de estar recebendo agora. Eu tenho uma mania de chamar, e não vou perder isso, meu líder. Então, mas é o nosso vice-governador, Geraldo Júnior, que está tendo o prazer aqui e deu algumas declarações assim, inclusive provocativas. Mas uma área que precisa de muito incentivo, né, meu vice-governador? Com certeza. Azevedo, uma alegria muito grande. Eu estava lhe devendo essa visita, devendo a Band. Você sabe do carinho e respeito que lhe tenho. Verdade. Pelo profissionalismo, pela dedicação, pela defesa do comércio, da indústria, pela defesa do setor imobiliário, do crescimento da nossa economia. Um evento como esse aqui hoje, eu quero parabenizar o presidente Kelso Fernandes, parabenizar Jorge Cury pelo Sebrae, pela movimentação do setor produtivo da nossa cidade, do nosso estado. Nós temos um presidente da República em alinhamento com o nosso governo, com o governador Jerônimo Rodrigues, com o governador do estado, para que sejam estabelecidas políticas públicas em ações transversais. Mas isso não é suficiente. Nós temos que ter o envolvimento da sociedade civil, das federações, confederações, dos institutos, inovação e tecnologia. Inovar para transformar. Transformação digital. Nós temos a consciência, quando eu digo nós, pelo governo do estado, em função de 15 milhões de baianas e de baianos, da necessidade, em função da pandemia, da pós-pandemia, das dificuldades que o setor econômico vivenciou e do comércio, e essas ações envolvendo, independentemente de política ou de processo político, partidário, nós temos a consciência que nós, enquanto agentes públicos, setor público, temos que ajudar
essa movimentação, e essa movimentação ela não pode acontecer de forma desassociada, que foi um exemplo hoje, com a presença de vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, secretários de município e de estado. Audiência privilegiada. Uma audiência privilegiada, mostra a força da FEComércio aqui no nosso estado, do nosso presidente, e agradecer a Band, agradecer a diretoria da Band, agradecer a você por essa cobertura, por esse trabalho e por trazer inovações. Quando eu falo agora, saio da inovação tecnológica, mas falo da inovação da comunicação com imparcialidade, para que a gente possa dar consciência ao nosso povo brasileiro e em especial ao povo baiano. Que nós orgulhamos de ter uma Bahia, de ter Salvador, num comércio que movimente a vida das pessoas, inovando para transformar. Porque só através da ciência e da tecnologia, só através de novas ferramentas como é o site, ou o novo site que aqui ora, presidente Ivo, é lançado para enriquecer de conhecimentos, valorizar cada servidor, cada trabalhador. E aqui foi compartilhado pelo presidente Kelso. O sucesso da FEComércio hoje, Bahia, em relação aos estados da federação, não é apenas porque tem um grande presidente, não é apenas porque tem grandes diretores e superintendentes, como faço aqui uma homenagem na figura do Nelson Daia, mas são em relação aos senhores e senhoras que vibraram aqui quando apareceu um dos colaboradores nessa apresentação, quando aqui foi dito que já comemoram o sucesso desses 2 dias de evento. Viva a Bahia, viva os baianos! Meu vice-governador, o Band Empresarial nasceu até desse prisma, ou seja, de mostrar coisas da Bahia, que a gente aqui cria coisas maravilhosas, que tem pessoas fantásticas e ao contrário, não é tudo que vem de fora que serve, e a gente aqui está fazendo muita coisa boa. Você amplia muito, você subiu de drone, né? Ou seja, olhando muito uma cidade como Salvador, mas agora é Bahia. E aí o que é que você tem visto nesse lado do empreendedorismo? Nós estamos aí realmente demandando de muitas coisas, e aí você nessa capacidade hoje de operar tudo isso, né, vice-governador? Então, Geraldo, o que é que você vê? O nosso baiano realmente está, digamos assim, tem um lugar de destaque? O que é que você vê como os principais desafios que a gente tem que enfrentar agora? Nós temos a consciência que avançamos muito, o governo do estado, transformando a vida das pessoas na área da educação, na área da saúde, na área da entrega. Quando a gente fala da entrega, às vezes as pessoas imaginam apenas entrega física. Nós temos os movimentos sociais, as transformações sociais. Nós sabemos que, através desse pacto federativo entre o governo federal e o governo do estado, nós podemos estabelecer o avanço do setor produtivo, da movimentação empresarial, mas nós sabemos que precisamos valorizar também a agricultura familiar, a vida do trabalhador e da trabalhadora do campo, fortalecer a vida desses trabalhadores e a manutenção deles na atividade do campo. O maior exemplo disso foi o programa lançado pelo governador Jerônimo Rodrigues, que é o Bahia Sem Fome. São 33 milhões de brasileiras e de brasileiros. Você tem dado esse destaque. Maravilhoso, o secretário do Meio Ambiente fazendo uma execução fantástica de tudo isso e trazendo fome, né? No mapa da fome. São quase 2 milhões de baianas e de baianos no mapa da fome. A fome ela não pode esperar. E a fome significa você acordar todos os dias, a família acordar todos os dias sem saber se terá direito pelo menos a um prato de alimento. Então nós não podemos, quando falamos nós, falamos a sociedade. E esse programa foi lançado pelo governador, houve o envolvimento das prefeituras do interior, da UPB, do setor empresarial, teve um papel marcante, do trabalhador e da trabalhadora. E com isso a gente indígena, povo indígena, religiões diversas, um programa apartidário, apolítico. Eu dei um exemplo aqui hoje no meu discurso, falando que é muito bom a gente curtir o carnaval, e você sabe que eu sou um fulião. É verdade. É bom a gente estar atrás de um coordenou, inclusive, né? Teve essa oportunidade de sair do chão para ir para cima, poder ver. Ir para cima para ver a coisa como um drone, mas também para enxergar além do que é o carnaval, que é a folia. Citei o exemplo aqui hoje dos catadores e das catadoras, dos trabalhadores e das trabalhadoras, que às vezes enquanto você está se divertindo, eu estou me divertindo, quem está nos ouvindo aí, nos acompanhando, está se divertindo. Essas pessoas, esses trabalhadores estão nas ruas
e aí fazendo o nosso carnaval. Vou lhe soltar, mas fica devendo uma visita aos nossos estúdios, meu vice-governador, e que a gente realize muito mais seu valor, independentemente de partidos, de gostar de A, B, C. Você tem uma competência extrema, uma vontade de trabalhar gigantesca e a Bahia precisa disso. Azevedo, obrigado pela oportunidade, você e a Band. Já deixei o compromisso aqui de voltar em outras oportunidades. Você sabe da intensa agenda. Eu tenho certeza. Eu estou aqui hoje, o governador está em Brasília. Ontem ele estava em Brasília, eu estava na representação dele aqui na capital e nas regiões metropolitanas. Você imagine o que significa a responsabilidade de comandar e dar o retorno a 15 milhões ou um pouco mais de 15 milhões de baianas e de baianos. Mas parabéns pelo seu trabalho no setor empresarial, parabéns pela imparcialidade. Esse seu papel é fundamental, de despertar a atividade empresarial, mas entender que apenas a atividade empresarial ela não é suficiente para o desenvolvimento econômico, e essas ações transversais elas são postas aqui, como nesse fórum hoje, o fórum aqui pela FEComércio e pelo SEBRAE. Giro Imobiliário com Joana Farias. Oi, gente, é com muita alegria que hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho do nosso seminário, o primeiro seminário imobiliário realizado pelo Cresce, acontecendo aqui no Senai Sematec, onde nós tivemos presenças ilustres como a do nosso vice-governador, o presidente do Cresce, o presidente do COFES, e nós da Joana Farias não poderíamos estar fora dessa, não é mesmo? Então vem comigo e conhecer um pouquinho mais. Eu estou aqui hoje com a broker da Remaxol, Iriné Andrade, para falar um pouquinho com vocês a experiência desse primeiro seminário aqui na Bahia. E eu que fui estagiária dela e hoje estou aqui junto com ela, vivenciando esse momento, nós enquanto gestoras imobiliárias, né, para poder trazer um pouquinho, um fomento desse mercado imobiliário para vocês. Então, Iriné, me conte um pouquinho essa sua experiência. Que alegria, Jô, estar aqui com você, você que começou comigo. Eu tenho quase 15 anos no mercado imobiliário, tive o prazer de tê-la como minha estagiária e hoje te ver brilhando. Isso paga qualquer trabalho e isso é que faz meu olho brilhar. Ver pessoas que começaram comigo, está com sua imobiliária, está brilhando no ramo imobiliário. Parabéns, você tem uma estrela maravilhosa que vai brilhar muito mais. Nós juntas nesse processo com certeza faremos a diferença, porque juntas somos mais fortes. E é sobre isso e nada mais. Giro Imobiliário com Joana Farias. Quero pedir permissão às demais autoridades da mesa para saudar e parabenizar o presidente Kelson Fernandes, amigo. Parabéns por essa iniciativa que inspira as nossas instituições, Kelson, a criar momentos como esse, onde a gente traz o empresariado aqui para a Casa do Comércio, para discutir inovação, transformação, investimento em pessoas, que faz toda a diferença, que transforma a vida pessoal de cada um, mas acima de tudo transforma os nossos negócios e transforma a sociedade. De volta ao nosso Band Empresarial aqui no Fórum do Comércio, evento promovido pela FEComércio do nosso querido presidente Kelson Fernandes com o tema Inovar para Transformar. E aqui um dos palestrantes, mas talvez um dos main palestrantes, que é o querido Augusto Lins, fundador da Stone, e que está aqui num bate-papo super divertido, mas com ideias inovadoras, e eu queria que ele falasse um pouco isso para a gente. Boa tarde, está aqui nosso Band Empresarial, querido Augusto Lins. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade.
parabéns pelo seu programa, que tem tido uma audiência e tem ajudado os empreendedores a entender melhor, a obter conteúdo e crescer também, né? Então, parabéns. E explica aqui ao nosso telespectador um pouquinho da vida da Stone. Quem é a Stone, como é que chegou, fundou e estamos aqui hoje falando em todos os cantos, estamos vendo Stone. Legal. A empresa Stone é uma empresa de tecnologia que nasceu como uma fintech e que veio com o propósito de resolver o problema do pequeno e do médio empreendedor. O pequeno e médio empreendedor reclamava de uma série de coisas que ele não via. Ele não entendia um pouco o que ele recebia de cobrança, ele reclamava que o atendimento, ele ficava ping-pongueando no call center. Então, a gente montou uma empresa que tem como objetivo, primeiro, ajudar o pequeno e médio empreendedor a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e crescer. E a partir daí a gente vem desenvolvendo uma quantidade importante de ferramentas, que começou como uma maquininha, a maquininha verde que você tem visto para ele, e hoje nós somos uma verdadeira plataforma integrada de produtos de pagamentos, produtos financeiros e produtos de gestão. Então a gente desenvolveu dentro de casa um conjunto importante de ferramentas de gestão, ferramenta de gestão de ponto de venda, ferramenta de gestão de IRP, de back-office, de contabilidade, de gestão de cliente, de fidelidade, serviços de crédito, serviços de cartão de crédito. Então, a ideia é permitir que ele possa vender no mundo físico, bem como no mundo online, de forma integrada, porque nós, como consumidores, hoje a gente quer comprar... Somos integrados. A gente quer comprar onde a gente quer, do jeito que a gente quer, pagar do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer. Então o varejo vem se transformando e a gente se propõe então a ajudar o varejo. Eu dedico de 20% a 30% do meu tempo todo dia para falar com o cliente. Pequeno, médio, grande, norte, nordeste, sul, sudeste, bar, restaurante, supermercado, e-commerce. Por quê? Porque o cliente é que vai me dizer o que eu preciso desenvolver. Então a gente anotou a listinha do que o cliente pediu, viu a oportunidade de fazer um serviço com uma grande diferença: atendimento. Perfeito. Então, tradicionalmente, na minha indústria, o cliente ligava com um problema, ficava ping-pongueando, não resolvia o seu problema. Falei, eu vou resolver o seu problema, eu vou te atender rápido. Você liga para mim até 5 segundos, eu vou te atender e eu vou resolver o seu problema, idealmente, na primeira chamada. Para quê? Para você não ter que me ligar de novo. Por quê? Porque toma tempo de você tem que focar, o estabelecimento comercial, o empreendedor brasileiro tem que gastar tempo falando com o cliente dele, resolvendo as questões dos clientes dele, tem que comprar melhor, tem que administrar, tem que montar o time, tem que expandir, isso tudo toma tempo. E a gente então está aqui no negócio de ajudar ele a crescer. E ele fala dos 5 segundos, não é brincadeira. Desenvolveu um livro, eu digo assim, um manualzinho de por que os 5 segundos, e é muito interessante, Augusto, e fico assim, primeiro agradecer o presente, e vou fazer de livrinho de cabeceira e de consulta o tempo todo, mas chama atenção bastante, diz o seguinte, você fala aqui do ponto de vista seguinte, para poder fazer isso, você é cercado e que você vão te conhecer durante tantas pessoas, centenas de pessoas da Stone, porque você é o cara do cabelo branco, ou seja, já existe, as pessoas novas estão participando disso, que precisa o quê? De um cara que tem uma visão maior e que vai dando os conselhos, mas eles tocam a vida, é isso mesmo que a gente tem que pensar, tem que ter essa geração millennials, silênio, tudo mais junto com você. A gente acredita que quem vai mudar o Brasil é o jovem empreendedor, essa turma que está aqui, que está empreendendo, que está fazendo de diferente, que está inovando, que está transformando o nosso país. O livro, ele nasceu durante a pandemia. Durante a pandemia tinha meses que eu estava contratando 100, 200, até 300 pessoas. Nossa. E como é que eu vou fazer para essa galera que está chegando, ficando em casa, entender o que a gente faz, por que a gente faz e como a gente faz o que a gente faz? Então daí nasceu a ideia de botar um livro para ser um manual de dentro de casa, mas a gente conversou lá e falou, vem cá, por que a gente não prepara esse material para ele também poder ser lido pelos nossos fornecedores, pelos nossos clientes, por quem quiser conhecer o nosso negócio e quem quiser empreender. Então o livro ele fala da nossa trajetória, ele fala da trajetória, ele fala dos valores, ele fala um pouco da nossa visão de mercado e fala um pouco dos nossos aprendizados. Quem empreende também erra muito. Então a gente errou, a gente compartilha os aprendizados e também agradece quem nos ajudou, porque quando você está começando, você tem que pedir ajuda.
Então nós fomos pedir ajuda a empresas maiores, empresas similares a gente, visitamos no mundo inteiro um monte de empresa e a partir daí então a gente vem consolidando essa empresa que mistura jovens empreendedores com gente com um pouco mais de experiência. O comércio, através da CNC e o Sebrae Nacional fizeram uma parceria, talvez a primeira, depois de anos e mais anos que não tínhamos isso, e que com certeza isso vai nos dar uma nova visão, uma nova possibilidade de podermos avançar exatamente voltado para aquilo que ele mesmo colocou no momento da assinatura do convênio com o Sebrae Nacional, ele mostrando, vamos focar onde mais temos necessidade, exatamente a área do comércio do norte e nordeste do nosso país. A pessoa, quando ela busca o conhecimento, ela consegue fazer as mudanças que ela precisa, mas ela precisa de sair das portas da empresa e precisa olhar para a floresta e não só para aquela árvore que ela tem ali, que pode ser até frondosa, mas pode vir vendaval, pode mudar as circunstâncias e ela precisa de, muitas vezes, de correr atrás e é muito melhor planejar. Então, quando nós estamos buscando conhecimento, levando outros modelos que podem ser adequados ao nosso negócio, nós podemos fazer e traçar um planejamento de pequeno, médio e longo prazo. O risco do empreendedor ou do líder é dele esquecer o papel principal dele, que não é só operacional e nem é só estratégico. Esta harmonia que ele faz, esse equilíbrio que ele precisa de fazer, olhando o longo prazo, sem matar o curto prazo, né? Às vezes ele fica preocupado com o futuro esquece, ou o contrário, né? Ele fica só cascando abacaxi, né? Ali, todo dia um problema e esquece o futuro. Então, esse operacional não pode matar o estratégico e nem o estratégico pode atrapalhar ou modificar, porque o principal é ele saber deste equilíbrio, porque é aí que ele vai fazer olhar o comportamental, olhar a cultura e zelar pela marca que ele criou. E aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A senhora tem uma bandeira muito forte da mulher. O Grupo SEIB hoje, praticamente, não sei qual o percentual, 77% é de mulheres, então talvez por isso esse grande crescimento. Mas a mulher tem um lado diferenciado, né, A mulher Janete? tem um olhar sistêmico, né? A mulher, ela consegue ter vários pilares. Ela consegue olhar a família, olhar viagem, ela consegue olhar negócio, ela tem esse olhar, ela faz isso tão natural que ela nem percebe. O bacana é esse, que para a mulher ter várias atividades, cuidar de vários pilares, é normal. Ela não percebe que aquilo é um diferencial Eu brinco dela. muito dizendo que tem cromossomos diferentes. Não, tem mais cromossomos, não é possível um negócio desse. Não, nós somos diferentes, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente no mês de março, onde é o mês da mulher, e eu falo, utilize as oportunidades que você tem pelos diferenciais naturais da mulher, que é a biologia, que é a parte da alma, a parte emocional, a parte da atenção, ela é focada, ela gosta de fazer bem feito. Utilize os diferenciais que são biológicos, que são físicos e que são químicos da mulher a favor. Seria um contraponto, então, quando as mulheres entram para esse mundo do empreendedorismo, de ocupar cargos de execução muito mais altos, ficar se assemelhando nos homens quando elas deviam explorar o que elas têm de positivo que levou a lá, ela tem, ela não precisa de explorar. O grande diferencial dela é esta sensibilidade que vai complementar os homens. Eu gosto de falar, já saiu em várias matérias minhas, empreendedorismo não tem gênero, não tem. Empreendedorismo, ele é para homens e para mulheres, né? Você tem uma oportunidade, você tem um sonho ou você tem uma necessidade, corra atrás. E aí, gostaram? Não foi fantástico?
Fórum do Comércio 2023. Muita informação, muitos palestrantes inspiradores. Então, se você não assistiu, não tem problema nenhum. Vai lá no nosso canal no YouTube, acessa a Band Empresarial, que você vai ver tudo o que aconteceu neste evento fantástico. Mas saiba, terça-feira que vem estamos de volta com o nosso Band Empresarial 13h30. Então, não esquece, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.